Quem precisa do Espírito Santo? Isaías 28, 11 e 12. O profeta profetiza o que aconteceria no futuro. E o cumprimento dessa profecia aconteceu lá em Atos 2, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo e veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu a casa. E eles viram como que línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E começaram a falar línguas estranhas. E aquilo foi se expandindo a ponto das pessoas de 18 nações que estavam ali reunidas, mencionadas no livro de Atos, ficaram estupefatas com o que o Espírito Santo capacitava as pessoas a fazer. Mas Isaías 28, 11 e 12 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Uma das coisas que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre uma vida, quando ele vem sobre uma igreja, quando ele vem num lugar, é tirar o peso do cansaço e trazer um refrigério, um descanso. Quantos aqui querem receber esse refrigério, esse descanso? Diga assim: eu preciso do mover do Espírito Santo na minha vida. Diga: eu preciso do batismo do Espírito Santo na minha vida. Frequentemente, quando se fala da questão do Espírito Santo, duas perguntas são levantadas. A primeira é: será que todos podem ter essa experiência que os apóstolos tiveram no início da igreja cristã? Será que é para aquele tempo ou é para hoje também? A segunda pergunta é: será que todos necessitam? Será que eu necessito? Será que você necessita? Porque a gente sabe muito bem que aquilo que a gente necessita, a gente procura. Quando você deseja demais uma coisa, você paga o preço que tem que pagar. Você busca o quanto tem que buscar. Você luta com Deus até que Ele te dê. Então essa é a pergunta que eu quero começar dirigindo a você. Será que é para todos? É para todos. Será que todos necessitam? Quem necessita? E eu quero te dizer: você necessita. Você necessita de um mover novo de Deus na sua vida, de uma atuação poderosa do Espírito Santo para te ajudar a vencer aquilo que você não consegue pela sua própria habilidade. E eu quero provar isso para você nas Escrituras, porque o Espírito Santo veio e mudou a história de muita gente, alguns dos quais eu vou elencar aqui, citar, e para provar que você também precisa desse enchimento novo. Homens que andaram pessoalmente com Jesus necessitaram do Espírito Santo. Lucas 24, 49 diz assim: aqui é Jesus já ressuscitado, conversando com os discípulos, preparando-os para o momento que ele iria para o céu. E ele diz aos discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando para os seus discípulos, para homens que ouviram as mensagens diretamente dele. Vocês já pensaram? Quando você ouve o pastor Lamartine pregando sobre o Sermão do Monte, eles ouviram Jesus pregando. Outro nível, né? Você ouve, você vê alguém fazendo algumas curas. Eles viram todos os milagres que Jesus fez. Eles viram Jesus curar o paralítico, abrir os olhos aos cegos, eles viram tudo. Ressuscitar mortos. Esse pessoal é de primeiro time. Nós estamos falando de Pedro, estamos falando de Mateus, estamos falando dos 12 apóstolos, estamos falando daqueles que andaram com Jesus. E ainda assim Jesus diz: vocês esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E hoje eu quero dizer para você: você precisa de poder.
de poder do Espírito Santo para enfrentar a guerra espiritual que nós enfrentamos todo dia, os demônios que se levantam contra nós. Você precisa do poder do Espírito Santo, saiba disso, é para você e você necessita dele, amém? Segundo tipo de pessoas que necessita de um enchimento do Espírito são os altamente favorecidos. Em Lucas 1:28, o anjo Gabriel traz uma notícia para Maria, aquela que seria a mãe de Jesus. E o texto diz assim: e entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Imagine você, Maria estava lá e entrou a presença do anjo Gabriel. E olha para ela, fica assustada, ela falou: alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. E ela ficou chocada, né? Mas favorecida por quê, né? Aí depois no versículo 48, a gente sabe por quê, no 42. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Por que que Maria era altamente favorecida? Porque ela seria a mãe do Rei dos Reis. Maria era muito favorecida ou não? Gabriel está dizendo bendita. Vocês ouvem o mundo inteiro falando de Maria: bendito és tu entre as mulheres, sim ou não? O que significa bendita? Bem falada, elogiada, agraciada. E Maria foi agraciada porque Deus deu a ela a honra de carregar o seu filho no seu ventre. Puxa vida, será que Maria precisa de alguma coisa mais além disso? Lá em Atos capítulo 1, versos 13 e 14, um pouquinho antes do Espírito Santo descer, a Bíblia fala de quais pessoas entraram no cenáculo para orar e buscar a Deus o revestimento do poder. O texto diz assim: quando entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, não Iscariotes, filho de Tiago. Todos esses permaneceram em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, Maria estava lá no meio? Estava, não estava? Vejam o capítulo Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga assim: Maria também. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Diga: para todo mundo e para cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cada um e todos eles foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Diga assim: se foi bom para Maria, se foi bom para Pedro, se foi bom para João, para Tiago, para Lucas, para Mateus, é bom para mim. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Tem muita gente que é abençoada, abençoada financeiramente, abençoada intelectualmente, abençoada do ponto de vista familiar, nasceu num bom lar, teve os melhores estudos e acha que não precisa de mais nada. Eu quero dizer para você que até mesmo os mais favorecidos precisam ser cheios do Espírito Santo. Amém? Os apóstolos, todos eles tiveram que passar por aquele batismo. Maria, mãe de Jesus, apesar de ser a mais agraciada de todas as mulheres, precisou do Espírito Santo para ser cheio do Espírito, para fazer a obra que Deus tem para a vida dela. Diga para a pessoa do teu lado: Deus quer te ungir, Deus quer te encher, te dar um novo batismo de poder.
Amém? Quem necessita do enchimento do Espírito Santo, diga, os mais favorecidos necessitam. Que dirá os menos favorecidos? Em terceiro lugar, eu quero dizer que todos os que creem precisam ser batizados pelo Espírito Santo. Precisam ser cheios do Espírito Santo. Atos 2, de 37 a 39, diz assim: ouvindo eles estas coisas, agora aqui é Pedro já cheio do Espírito Santo, pregando para aquela turma que tinha visto esta manifestação sobrenatural. Ele disse assim: ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Diga assim: crer para ser salvo. E aí ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse texto diz que não era só para aquelas pessoas que estavam ali, eram para os que estavam longe. Vocês sabem por que a igreja chegou até aqui? Vocês sabem por que a igreja conseguiu enfrentar o Império Romano? Vocês sabem por que morte, perseguição não foi capaz de parar aqueles homens indoutos? Porque eles eram cheios do poder do Espírito Santo. E eu quero te dizer que às vezes você está lutando uma guerra, e essa guerra que você está lutando é uma guerra terrível. Você não está conseguindo enxergar a saída. E você está achando que você vai ser derrotado por ela, porque você não vê saída. Mas eu quero te dizer que onde não há saída para o homem, Deus tem saída. Aonde o poder do homem acaba, o poder do Espírito Santo é capaz de detonar toda a obra das trevas e da vitória alcançado, renovar as forças de quem não tem nenhum vigor. Amém? Queridos, a igreja precisa de um mover do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, a alegria vem para o jovem. O jovem não é arrastado para as drogas, não é arrastado para a prostituição. Ele é arrastado para o amor do Senhor, para pregar o Evangelho, para transformar as vidas. E eu quero profetizar: o Brasil vai ser invadido pelo poder do Espírito Santo de Deus, como as águas cobrem o mar. Deus vai fazer uma obra e está chegando a hora, queridos. Está chegando a hora. Você que está me vendo aí, muita gente tem me perguntado: o que eu faço? Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso vencer a depressão? Eu quero te dizer: seja cheio do Espírito Santo, e a depressão vai embora, e a enfermidade vai embora. Deus quer operar naquilo que o homem não pode. Jesus disse: esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder no grego é dinamis, de dínamo, de dinamite. A origem desse poder não é humana, não é intelectual, não é emocional. A origem desse poder é o poder do Espírito Santo. Não tem ninguém que possa impedir a sua obra. Querido, se você está vivendo um momento de dificuldade, está na hora de você entregar para Deus e buscar o enchimento do Espírito Santo. Vocês jovens que têm chamado para o ministério, se não houver o poder do Espírito Santo, não há conversão de almas. Não acreditem no seu poder, não acreditem na sua capacidade, acredite no poder de Deus para transformar, porque Ele quer revestir a igreja. Amém? Diga assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos muito disso. Em quarto lugar, eu quero dizer que as pessoas que foram libertas, que foram curadas, que tiveram demônios que saíram do seu corpo, estão livres, ainda assim necessitam ser batizados pelo Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 8, depois que o Espírito Santo veio, os apóstolos, os discípulos cheios do Espírito saíram pregando. E no capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que Samaria, uma cidade que era rejeitada pelos judeus, Filipe foi pregar lá.
E quando ele começou a pregar, cheio do Espírito Santo, houve um reboliço. Porque pessoas eram curadas, endemoniados eram libertos. E começou a haver espalhar mesmo a notícia de que o Espírito Santo está fazendo uma obra linda lá. E quando isso aconteceu, chegou aos ouvidos dos apóstolos. Atos 8,7 diz assim: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Nos versos 14 e 5 do mesmo capítulo: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, eles ouviram a palavra, se converteram, foram libertos e curados, mas ainda assim precisaram ser cheios do Espírito Santo. E os apóstolos vão lá e põem a mão sobre eles, e o Espírito Santo vem sobre eles. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer fazer uma obra nova na tua vida. Querido, a gente choraminga demais e ora de menos. A gente busca tudo na vida, mas não busca poder. Olha, eu fui para o seminário, saí do seminário com a média mais alta da minha turma, 9,4 de média geral, todos os anos que eu estudei. Saí de lá achando que eu era o cara. Disputei com outro rapaz que ganhou o prêmio total, né? Ele merecia ganhar mais do que eu. Mas ganhei o prêmio ministério porque fundei essa igreja enquanto estava lá como aluno. Ou seja, sucesso, reconhecimento. Já era professor enquanto aluno, eu dava aula no sábado no CTL. Reconhecido pelas pessoas como uma pessoa de futuro. 2 anos no ministério, só uma pessoa se converteu. E depois de 2 anos que esse camarada tinha se convertido e foi embora, voltou para a bebida, eu entrei em crise. Eu fui orar a Deus, dobrei meu joelho e falei: Deus, o que está acontecendo? Eu prego direito, faço exegese, conheço a língua original, prego direito, o que está acontecendo? E o Espírito falou claramente comigo: você está impedindo o mover do meu Espírito. Eu disse: Senhor, mas se eu liberar, eu vou perder as rédeas. E o Espírito falou: perde que eu tomo. A partir daquele dia, eu chamei a igreja, falei: olha, nós vamos buscar o Espírito Santo. E começamos a orar, e começamos a orar, e buscar a Deus, e as coisas começaram a acontecer. E os endemoniados começaram a ser libertos. Tinha um centro de macumba na nossa frente. Toda vez que a gente começava o culto, eles começavam a tabaque. Nós fomos com jovens, porque a igreja era pequenininha, tinha lá, 20, 30 pessoas. Paramos na frente e começamos a orar em língua e repreender aqueles demônios. 15 dias depois, eles estavam despejados dali. De lá, nós fomos para um outro lugar na Boraceia. A parede de trás era também divisa com o centro. Quem está aqui, estou vendo a Marlena ir ali fazendo assim, que eles lembram disso. Num culto de quarta-feira, naquele tempo era ainda eu, comecei a pregar, começou a ouvir um som esquisitíssimo lá atrás. Vocês lembram disso? Eu levantei a mão, comecei a orar, repreender. Parou imediatamente. Uma semana depois, eu e o Gilberto entramos lá no centro para falar com o pai de santo. E ele falou: você não sabe com quem você está lidando. Nós falamos: você que não sabe com quem você está lidando. E você aceita Jesus, ou Deus vai pesar a mão na sua vida, ou você vai sair daqui. Menos de um mês ele estava fora, irmãos. É o Espírito Santo quem faz a obra. Nós podemos nos preparar, mas se você não entrar em guerra espiritual contra os demônios que se levantam contra a tua vida, e às vezes você está enfrentando alguma coisa e achando que é natural. Que é natural, aqui não é natural da vida. Não, por trás de todas as coisas existem espíritos malignos que vêm para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para ter vida em abundância, para nos dar vida e vida em abundância. Deus quer que você, meu querido, seja cheio do Espírito Santo para poder vencer todas as lutas, seja no corpo, na alma.
porque o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Quem precisa ser cheio do Espírito Santo, diga assim: eu preciso. E o enchimento é diário. Você pode ter uma primeira experiência, mas a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há ira, dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus. Querido, nós nos enchemos do Espírito quando buscamos. Os apóstolos tiveram que ficar em busca, em oração, até que do alto fossem revestidos. Deus quer derramar um grande avivamento. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Em nome de Jesus Cristo eu quero dizer que o fraco será forte. Em nome de Jesus Cristo eu quero dizer que os enfermos serão curados. Não para a glória de homens, mas para a glória de Jesus. Em nome de Jesus as cadeias vão ser derrubadas, vão ser quebrados os cadeados, para que Deus possa literalmente fazer uma obra completa na tua vida, querido. Em nome de Jesus, não aceite nada menos do que uma vida plena, porque foi isso que Jesus prometeu. Quem precisa ser cheio do Espírito? Até mesmo teólogos altamente treinados precisam ser cheios do Espírito. O apóstolo Paulo, vocês conhecem a história dele. O apóstolo Paulo foi preparado, treinado, estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior teólogo da época. Paulo cresceu intelectualmente, estudando a Torá desde menino. Para ser o líder espiritual que ele estava sendo preparado para ser, para vocês terem uma ideia, Paulo sabia a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Se alguém pegasse uma parte da Torá e cravasse um prego em cima de uma palavra, e Paulo viesse lendo, ele saberia que palavra estava faltando. Não é que ele sabia o contexto, ele sabia todas as palavras, porque se preparava desde criança, decorando as Escrituras. Não dava para debater teologicamente com Paulo, ele sabia tudo. Conhecia não só as Escrituras, como os comentários rabínicos. E lá em Atos capítulo 9, a gente sabe que depois de Paulo ter tido um encontro com Jesus, quando ele ia para Damasco para perseguir cristãos e lançá-los na cadeia, Paulo fica cego ao ter uma visão de Cristo. E ele é levado até a casa de Ananias, cujo nome, já disse para vocês, Hananiah. Hanan no hebraico é graça, Yah é Yahvé. Pela graça de Javé, o homem que conhecia a lei de cor, que tinha a lei fora de si, mas não dentro do seu coração, é levado cego até um homem indouto, despreparado, mas cheio do Espírito Santo. E aquele homem intelectual, preparado, que falava grego, que falava latim, falava hebraico, aramaico, humildemente dobra o seu joelho. E Ananias bota a mão sobre ele. E ele recebe o Espírito Santo. E os seus olhos são recuperados, a sua vista é recuperada. Mas acima de tudo, a lei que ele conhecia de cor passa a se tornar viva dentro de si mesmo. E o Paulo taciturno, com o semblante sempre fechado, conspirando para matar, se torna um homem amoroso, doce, cheio de esperança, cheio de fé, com poder para transformar o mundo. Um homem sozinho mudou o panorama de toda a Europa. Se um teólogo que sabe tudo precisou do Espírito Santo, você também precisa do Espírito Santo. O Espírito me mandou te dizer hoje:
Você pode estar me conhecendo de ouvir falar, mas não está experimentando o meu poder. O Senhor falou comigo, eu quero fazer isso na tua vida também. Eu quero que você busque mais. Eu quero usar os seus talentos e os seus dons, mas eu quero te dar manifestações de poder. Quantos aqui querem experimentar isso na sua vida pessoal, querido? A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra na vida da gente, ele alegra o nosso coração. Ele traz esperança, amém? E o apóstolo Paulo, aí vem os teólogos e dizem, não, mas isso é para aquele tempo. Isto foi necessário para o avanço do evangelho, queridos, mais do que nunca é necessário. Porque as demandas e as lutas de hoje são muito maiores. Hoje nós lutamos contra o espírito de engano. Aliás, muitas vezes, quando os apóstolos estavam pregando, pessoas possessas de espíritos malignos se manifestavam. Eu me lembro que um dia eu tinha ido ali no centro da cidade fazer um discipulado com o Edu, amigo do Zé Luiz. E eu passei saindo de lá, eu fui passando na rua, na 24 de maio, entrei numa loja, naquela galeria, comprei 3 livros, tinha uma loja evangélica lá. Eu saio dali e vejo uma pequena multidão, talvez umas 150, 200 pessoas. Curioso, eu parei para ver o que era. Quando eu cheguei, eu vi lá no meio um camarada vendado nos seus olhos, adivinhando. E era muito tranquilo, porque tinha um camarada ao lado dele, vinha, falava, pegava um documento da pessoa, falava, como é que chama essa pessoa aqui? E ele dizia o nome, dizia onde é que a pessoa tinha nascido e a data de nascimento. E eu falei, isso é mentira. Isso aí tem alguma coisa atrás disso. Aí eu fiquei vendo se tinha pontos, se tinha alguma coisa. Fiquei assim, né? Mas aí o cara falou, quer saber, eu não vou falar mais não. Eu vou apontar. Aí o camarada chegava, apontava para uma mulher. Ele falava, essa é uma jovem assim, assim, vestida com a roupa assim, assim. Eu falei, aí eu dei uma arrepiada, né? Falei, meu Deus do céu, esse negócio está acontecendo mesmo. Porque não tinha como o camarada ali ter tanto na cabeça que ele não tinha. O outro não estava nem falando, como é que podia ser um ponto? E naquele momento o Espírito Santo falou, eu te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui porque eu quero manifestar o meu poder através da sua vida. E o Espírito falou, abra a sua boca e comece a orar. E eu comecei a orar e nada aconteceu. E o Espírito Santo falou, ore em língua estranha. A primeira palavra em língua estranha que eu falei, o camarada errou. O outro virou e falou, você errou. E ele não acertava mais nada, irmãos. E eu orando, balbuciando em língua estranha. E errando, e errando, e errando. Aí o cara falou, o cara que estava lá no meio, estava sentado num banquinho de olhos vendados, ele virou para o meu lado. E falou, tem alguém atrapalhando. Eu suei frio. Falei, eu vou apanhar dessa turma aqui. Eu não estava com medo do espírito que estava nele, eu estava com medo do que acontecia ali, né? Porque eu lembrei, né, que Paulo também expulsou o demônio de uma mulher adivinhadora e foi apedrejado. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Espírito falou, continue orando. E eu continuei orando. E o camarada não acertava mais. O Espírito falou, pode ir. Eu andei uns 100 metros, ele falou, volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. E o Espírito falou, eu te trouxe aqui para você entender uma coisa. No reino do Espírito, você não vence pelo intelecto. Tem que ser pelo poder de Deus. E Deus falou, você saia daí, entre numa livraria que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Eu saí, entrei numa livraria, dei direto numa área de ocultismo e ali eu abri o primeiro livro sobre nova era que eu vi na minha vida. E quando eu comecei a ler, o Espírito falou, você vai falar sobre isso. E eu vou te levantar nessa nação. Queridos, é assim que o Espírito faz. Eu li mais de 80 livros sobre nova era. E Deus me abriu uma porta para falar sobre esse tema. E por causa desse tema, eu fui até o AMB. Muitos aqui estão aqui porque me conheceram no AMB.
Quando o Espírito Santo abre uma porta na sua vida, Ele abre uma avenida. E as portas se abriram para a minha vida por causa daquela experiência. Querido, às vezes você luta a tua vida inteira para conquistar uma coisa. Mas quando o Espírito Santo te dirige, Ele, por causa de um ato de obediência, Ele abre uma porta gigantesca que ninguém pode fechar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. E naquela época eu tive muitas experiências. Mesmo na Anhembi, no meio da pregação, eu senti a presença de demônios vindo sobre mim. E quando eu senti aqueles demônios chegando, eu perdi completamente fiquei zonzo, achei que eu ia cair. Na hora que eu vi que era uma guerra espiritual, eu bati a mão e comecei a bradar, a repreender os demônios. Lá fora tinha milhares de pessoas vendo por telão, e o telão estava quebrado. Na hora que eu repreendi, imediatamente você só ouviu o pessoal gritar lá, o telão voltou. Aí eu pensei, bom, foi uma primeira experiência. Quando eu fui num outro lugar pregar sobre esse mesmo tema, no mesmo ponto, o telão quebrou. Aí eu fiquei escolado. Falei, é guerra espiritual? Repreendia, voltava. Todo lugar que eu ia, eu tinha essa experiência. Queridos, o mundo espiritual é real. Nesse momento que eu estou falando para vocês, nesse momento, os anjos de Deus estão postados, com espadas desembainhadas para te dar vitória. Mas nesse momento os demônios também estão tentando trabalhar na tua alma, para roubar do seu coração a fé, o desejo de ter uma experiência com Deus. Eu quero declarar, está chegando o tempo de um grande mover do Espírito Santo sobre esta igreja, sobre a nação brasileira, que vai quebrar todas as cadeias e vai nos levar a conquistar aquilo que Deus tem para nós. Amém ou não? Mas nós precisamos buscar continuamente. O apóstolo Paulo, no seu tempo, já sabia das dificuldades que surgiriam por conta da administração desse dom, o dom de línguas. E a grande verdade é que a maioria das pessoas tem medo disso. Mas será que eu preciso falar em línguas? Será que isso é importante? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, aliás, ele fala o capítulo inteiro de 1 Coríntios 14. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aqui não é língua humana, viu? Porque senão Paulo não podia dizer que ninguém entende. Se você fala uma língua humana, alguém vai entender. Agora, quando ele diz ninguém, é ninguém mesmo. Está falando direto com Deus. Mas, se você tiver a possibilidade de falar com Deus direto, de maneira que nem Satanás e nem os seus demônios vão entender, você vai abrir mão desse dom? Queridos, quando você fala em língua estranha e intercede em espírito, os demônios não entendem a tua palavra. Você está protegido. E muitas vezes você vai orar e vai falar coisas que nem você entende, mas o teu espírito entende. E é por isso que a Bíblia diz que quando você ora, você é edificado. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer te dar este dom, para que você tenha edificação espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele não está falando de língua humana. O contexto inteiro está falando de língua espiritual. Em 1 Coríntios 14, 39 diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizais, e não proibais o falar em outras línguas. Existe aqui a questão da administração,
No contexto, Paulo fala claramente que não adianta nada você ficar falando em público se você não traduzir, quer dizer, você está edificando a si mesmo, a outra pessoa não. Mas em nenhum momento ele está dizendo que este dom é dispensável. Este dom veio como evidência do enchimento do Espírito Santo. E o Senhor quer que você o busque, que você deseje ser cheio do poder, que você invista a sua vida na oração, no enchimento do poder, querido, porque o poder de Deus, ele destrói as cadeias do diabo. Muitas vezes na minha vida eu estava muito angustiado, em profunda depressão, e muitas vezes eu tinha que chegar aqui e pregar, trazer a palavra de Deus quando a minha alma estava dilacerada. Quantas vezes eu entrei debaixo de uma escrivaninha que eu tinha, de joelhos, e começava a orar em línguas, e aquela tristeza ia saindo, ia chegando no meu coração a paz, e depois a alegria, o gozo, e eu saía de lá como um leão. É assim que a gente vence o demônio. É assim que você vence depressão, irmãos. Eu sei que depressão é uma doença, eu sei que é um distúrbio químico, mas eu sei também que Deus cura distúrbio químico. Eu sei também que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei também que Deus tem instrumentos poderosos para mudar a sua vida em nome de Jesus. Você precisa querer, porque a Bíblia diz: buscai com zelo. Com zelo. E a palavra zelos no grego significa desejo profundo. Os dons espirituais. Quantos aqui precisam hoje do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo você já tem. No dia que você aceitou a Cristo, você já recebeu. Mas quanto o Espírito Santo tem da tua vida, da tua mente, da tua alma? Não vos embriagueis com nada desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo.